K. Renovação do relacionamento igreja local/pastor. 133. A revisão regular do relacionamento igreja local/pastor. O relacionamento igreja/pastor será revisto pela junta da igreja, em reunião com o superintendente distrital, ou com um ministro ordenado ou leigo designado pelo superintendente distrital, dentro dos 60 dias anteriores ao término do período de 2 anos do serviço pastoral, e daí em diante, de 4 em 4 anos. Nesta reunião de revisão, a questão da continuação do relacionamento igreja/pastor será debatida. O objetivo é chegar a consenso sem necessidade de uma votação formal por parte da junta da igreja. 133.1. O superintendente distrital, ou um ministro ordenado ou leigo designado pelo superintendente distrital, será responsável pela marcação da reunião de revisão com a junta da igreja. O superintendente do distrito determinará a metodologia desta reunião de revisão. A reunião de revisão será marcada depois de consultado o pastor. A reunião de revisão será conduzida em sessão executiva, junta da igreja incluindo o pastor. O superintendente distrital pode determinar que uma porção da revisão seja conduzida na ausência do pastor. No caso do cônjuge do pastor ser um membro eleito da junta, ele não deverá participar na revisão. Além disso, outros familiares, diretos do pastor atual ou do anterior, podem ser dispensados da revisão, a pedido do superintendente distrital ou do seu representante designado. 133.2. Um anúncio público e/ou escrito, explicando o propósito desta reunião da junta, deve ser feito à congregação no domingo antes da junta da igreja, e os superintendentes se reunirem para a revisão regular do relacionamento igreja local/pastor. 133.3. Se a junta da igreja deliberar não apresentar aos membros da igreja a questão da continuação do relacionamento igreja/pastor, esse relacionamento continuará. 133.4. A junta da igreja pode deliberar apresentar a questão da continuação da chamada pastoral aos membros da igreja. Esta deliberação será tomada por cédula da junta e aprovada por uma maioria de 2/3 dos votos de todos os membros votantes presentes. 133.5. Se a junta da igreja deliberar colocar a questão da continuação do relacionamento igreja/pastor aos membros da igreja, o assunto deve ser apresentado numa reunião da igreja convocada de forma apropriada para este propósito e realizada dentro de 30 dias após tal ação. A questão será apresentada da seguinte maneira: deverá continuar o presente relacionamento igreja/pastor? A votação será por escrutínio secreto, e a sua aprovação exigirá uma maioria de 2/3 dos votos, exceto quando a lei civil do país requeira o contrário. 133.6. Se os membros da igreja votarem pela continuação do relacionamento igreja/pastor, esse relacionamento continuará como se a votação não tivesse sido feita. Caso contrário, o relacionamento igreja/pastor terminará na data marcada pelo superintendente distrital, mas não menos do que 30, nem mais de 180 dias depois da votação. Se o pastor decidir não se sujeitar a uma votação da congregação ou escolher não aceitar o resultado da votação, ele apresentará a sua demissão. Neste caso, o relacionamento igreja/pastor terminará numa data estabelecida pelo superintendente distrital, não menos do que 30 dias nem mais de 180 dias após uma das decisões do pastor atrás referidas. 122. 133.7. Como parte da revisão regular do relacionamento igreja/pastor, um relatório relacionado à progressão do cumprimento da missão, visão e valores fundamentais da igreja será elaborado pelo pastor e a junta da igreja e enviado ao superintendente distrital. 134. O presidente da junta de escrutinadores informará o pastor pessoalmente
dos resultados da votação pastoral, antes que seja feito qualquer anúncio público. 135. Revisão extraordinária do relacionamento igreja local/pastor. Entre revisões regulares, uma reunião da junta da igreja local tornar-se-á oficialmente uma revisão extraordinária apenas por uma maioria de votos de toda a junta da igreja eleita, estando presente o superintendente distrital ou um presbítero designado pelo superintendente distrital, servindo como presidente. 211.11. 135.1. Esta reunião de revisão extraordinária do relacionamento pastoral, igreja local/pastor, será conduzida em sessão executiva, junta da igreja, incluindo o pastor. O superintendente distrital pode determinar que uma porção da revisão seja conduzida na ausência do pastor. No caso do cônjuge do pastor ser um membro eleito da junta, ele não deverá participar na revisão. Em adição, outros parentes, próximos do pastor atual ou do anterior, podem ser dispensados da reunião pelo superintendente distrital ou pelo representante nomeado. 135.2. Se o superintendente distrital e a junta da igreja local forem de opinião que a questão da continuação do relacionamento igreja/pastor seja submetida à igreja, e se essa deliberação for aprovada por uma maioria de 2/3, numa votação por escrutínio secreto, de todos os membros da junta presentes, exceto quando a lei do país requeira o contrário, o superintendente distrital e a junta da igreja podem determinar que a questão seja sujeita à votação numa reunião extraordinária da igreja. A questão será apresentada da seguinte maneira: deverá continuar o presente relacionamento igreja/pastor? 135.3. Se após votação, por escrutínio secreto, dos membros da igreja presentes e com idade, para votar, exceto quando a lei do país determine o contrário, e a igreja, por maioria de 2/3, deliberar continuar com o atual relacionamento igreja local/pastor, esse relacionamento prosseguirá como se essa votação não tivesse ocorrido. 135.4. Contudo, se através dessa votação, a igreja decidir não continuar com o atual relacionamento igreja/pastor, o pastor cessará as suas funções, não mais de 180 dias a seguir à votação, numa data marcada pelo superintendente distrital. 135.5. Se o pastor decidir não se sujeitar a uma votação da congregação, ou escolher não aceitar o resultado da votação, ele apresentará a sua demissão. Neste caso, o relacionamento igreja/pastor terminará numa data estabelecida pelo superintendente distrital, não menos do que 30 dias nem mais de 180 dias após a decisão do pastor. 115.8, 133 a 134. 136. Igreja local em crise. Ao tomar conhecimento que uma igreja local está em risco de uma situação de crise, o superintendente distrital, com a aprovação da junta consultiva, terá a autoridade de nomear uma comissão para analisar a situação e implementar procedimentos para evitar a crise. A comissão será formada por 2 presbíteros designados e 2 membros leigos da junta consultiva nomeados, e o superintendente distrital que servirá como presidente. 211.3. 136.1. Quando, na opinião do superintendente distrital e da junta consultiva, uma igreja local é declarada em crise financeira, moral ou de outra natureza, e esta crise afetar seriamente a estabilidade e o futuro da igreja. A questão da continuação do relacionamento igreja/pastor pode ser apresentada à congregação local pelo superintendente distrital, ou um membro da junta consultiva designado pelo superintendente distrital, sem que a junta da igreja tenha votado, de acordo com os parágrafos 133 a 133.7, ou b. A permanência do pastor ou da junta da igreja,
ou de ambos pode cessar com a aprovação do superintendente geral com jurisdição e por maioria de votos da junta consultiva. Os membros para a junta de uma igreja declarada em crise podem ser designados pelo superintendente distrital, com a aprovação da junta consultiva. A notificação da ação da junta consultiva deverá ser enviada ao superintendente geral com jurisdição no espaço de 30 dias. 211.3. 136.2. Quando, na opinião do superintendente distrital, uma igreja local declarada em crise de acordo com o parágrafo 136.1 tiver cumprido as determinações estabelecidas e estiver pronta para continuar o seu ministério em circunstâncias normais, a igreja local poderá ser declarada fora de crise por voto majoritário da junta consultiva. O superintendente geral com jurisdição deve ser notificado da ação da junta consultiva no espaço de 30 dias. 211.4.